A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na última lição desse terceiro trimestre da CPAD em 2023. Hoje nós vamos trabalhar a Epístola de Judas, finalizando esse trimestre. Chegamos na lição de número 13. Você que está chegando por aqui e pode, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha também aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify, que Deus possa te edificar através da palavra. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal. Fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus e que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Então, gente boa, vamos para o nosso momento de leitura bíblica para entender ainda mais sobre essa epístola que faz parte das cartas gerais, a Epístola de Judas, e que Deus possa te edificar na palavra em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje, na lição de número 13, finalizando então o terceiro trimestre da CPAD em 2023, nós vamos finalizar essa lição, que trabalha sobre conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Vamos trabalhar sobre a epístola de Judas, e o tema da aula de hoje é Lute por sua fé. Essa lição vai cair no dia 24 de setembro. E é interessante você apresentar algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica está em Judas, capítulo 1, versículo 3. Detalhe, Judas não tem capítulo, mas eu cito aqui só para você tomar uma orientação na hora da tua administração. Então, o versículo 3 da Epístola de Judas, você precisa fazer essa leitura. A leitura bíblica em classe se localiza, então, em Judas, digamos, capítulo 1, versículos 17 ao 25. Leia esse texto compassadamente junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas, aqui no YouTube e no Spotify a partir das 6 da manhã. Lembra também, gente boa, que toda quarta-feira é o encontro marcado da classe do juvenis, já tem lição liberada para você do quarto trimestre e eu te espero por aqui para a glória de Deus. Então, toda quarta-feira às 18 horas, nós estamos aqui ministrando uma aula para a tua edificação em nome de Jesus. Na lição de número 13, última lição desse trimestre na classe dos juvenis, vamos estudar também a última epístola geral, a Epístola de Judas. Essa epístola foi escrita por Judas, só que esse Judas aqui que nós estamos falando não é o Judas Iscariotes. Ele é o Judas, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, o Senhor que eu estou falando aqui é Jesus. Então você vai perceber que esse Judas, ele exerce um ministério interessantíssimo na defesa da igreja. Essa epístola ela é escrita para a edificação da igreja. O período em que essa epístola é escrita, possivelmente é um período em que a igreja está vivendo a perseguição externa por causa dos romanos e um problema interno por causa de uma heresia chamada gnosticismo. Muitos teólogos biblicistas chegam a dizer que essa epístola é direcionada para o mesmo público que Pedrão direcionou as duas cartas. As cartas que Pedro, então, escreveu, tanto a primeira como a segunda. E essa epístola agora traz uma defesa da fé. Essa epístola tem um cunho apologético interessantíssimo, apesar de ter apenas um só capítulo. Então, hoje, nós vamos parar para entender sobre a Epístola de Judas, a riqueza que essa epístola tem. Lembra que nós estamos analisando, finalizando com você as gerais. Então, é importante você citar em sala de aula que você já estudou com os teus alunos e aqui com a gente também as epístolas de Hebreus, de Tiago, de 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, e você chegou hoje na última epístola para finalizar o trimestre, que é a Epístola de Judas. E para começar bem a tua aula, vá para o primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, você vai trabalhar sobre a introdução à epístola. E se eu estou te ajudando até aqui, se você pode, deixa o comentário, coloca aí de onde você está me assistindo e que Deus abençoe você
para a glória e honra do Senhor Jesus. No primeiro ponto dessa lição, é muito interessante observarmos a proposta que a lição traz. Ela é escrita por Judas. Esse Judas aqui é filho de Maria, irmão de Tiago, o Tiagão, que pastoreou a igreja de Jerusalém. Esse Tiago, que pastoreou a igreja de Jerusalém, é o mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Detalhe, não foi apóstolo de Jesus na comissão dos 12, tá? Tanto ele como Judas não são apóstolos diretos de Jesus, chamado ali para serem parte do colégio apostólico dos 12. Porém, pelo parentesco, nós entendemos que eles são chamados para esse apostolado, tem essa autoridade bíblica também em registrar o texto. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, e você pode ler isso no versículo 1 da carta. Ele faz a referência aí da sua autoria e descreve então o seu parentesco com Tiago, que é irmão do Senhor. Detalhe, essa epístola é escrita entre o ano 60 a seguir. No ano 64 da era cristã, a igreja cristã enfrenta uma grande perseguição por causa de Nero, que ateia fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Só que além dessa perseguição externa, nós encontramos uma igreja que enfrenta um problema interno conhecido como gnosticismo, que era uma espécie de heresia que surgiu naquele tempo. O apóstolo João combate ela, Pedro combate ela também e o Judas também, que distorcia a fé. Em outras palavras, no gnosticismo, Jesus não é o Filho de Deus, não tem uma divindade. No gnosticismo era necessário ter o conhecimento acadêmico grego, filosófico, para poder obter a salvação, e não por intermédio da fé. E daí então Judas escreve essa epístola, que traz quase o mesmo conteúdo da epístola de Pedro, descrevendo muito bem sobre a defesa da fé, sobre os princípios da adoração, sobre essa perspectiva de consagrar sua vida para Deus, de permanecer firme e aprovar especialmente o seu comportamento no serviço diário da própria dedicação cristã. Então aqui eu encontro um pastorzão que está preocupado com a igreja, um pastorzão que está orientando o povo de Deus a servir e um pastor que se coloca à disposição para poder edificar as pessoas em Cristo. Pega isso e deixa Deus te usar. Avançando, vamos então para o segundo ponto, que trata sobre a defesa da fé. No segundo ponto, nós vamos adentrar na carta para você entender isso melhor. No segundo ponto da lição, nós vamos observar sobre a defesa da fé. E é interessante você observar a proposta da própria lição. Você vai trabalhar 2 subtópicos. O Judas está trabalhando sobre a defesa da fé e como a igreja poderia se posicionar mediante a fé pela doutrina da igreja primitiva, defendendo a divindade de Cristo e o verdadeiro e genuíno evangelho frente à heresia do gnosticismo. Olha, a igreja já enfrentava esses problemas já no seu nascedouro. E aqui nós também precisamos pegar esses exemplos e enfrentar os problemas também no nosso tempo, já que a igreja está vivendo essas lutas no dia a dia. Para entender melhor, nós vamos trabalhar agora com você o primeiro subtópico que aborda conosco de forma muito especial sobre o seguinte argumento: uma necessidade. Judas trabalha sobre a fé que foi dada para os santos. Leia o versículo 3. A fé que foi dada para os santos é a fé fundamentada no Evangelho, que está presente nos 4 Evangelhos e em todo o Novo Testamento. Então Judas não prega outra mensagem. Ele continua pregando a verdadeira e genuína mensagem fundamentada em Jesus. Aqui nós entendemos a relevância da palavra de Deus, a relevância do estudo bíblico, a relevância da doutrina. Na palavra, nós entendemos especialmente a necessidade de defendermos o genuíno evangelho. A defesa da fé é demonstrada pelas Escrituras. Você pode perceber isso em 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Você percebe Paulo orientando as pessoas a servirem a Cristo. Ao analisar as Escrituras, também percebemos pela palavra que Judas ele traz esse papel de defender e preservar a fé. O que o Evangelho é? O Evangelho aponta para a pessoa de Jesus. Fala sobre a morte e ressurreição de Cristo e ele permanece vivo. E a morte de Jesus tem um propósito. Qual é o propósito do Evangelho? Apontar para a salvação em Jesus, nos resgatando do pecado pela fé em Cristo. Então Judas
prega o genuíno evangelho. Nosso papel também é pregar o genuíno evangelho, anunciar Jesus, e isso você precisa fazer também em sala de aula. Avançando no segundo ponto, vamos trabalhar agora sobre a fé genuína. Que fé genuína é essa que Judas toca na sua carta? A fé genuína apresentada por Judas é a fé que é fundamentada no Senhor. O versículo 3 descreve isso. Ou seja, a fé não era baseada no conhecimento humano, mas a fé é fundamentada em Cristo Jesus. E a salvação vem por intermédio da fé. Isso é pregado até mesmo pelo apóstolo Paulo. Judas está defendendo a genuína fé. Ele está dizendo, olha, você não precisa pagar o preço, porque o preço já foi pago no Calvário. Você precisa exercer a fé crendo em Jesus. Crer em Jesus é o princípio da nossa fé. Isso é fé genuína. Obedecer a Jesus e amar a sua palavra é fé genuína. Então, ao analisar o texto, entendemos de forma incansável aqui que o texto bíblico nos levanta de forma muito clara que o Senhor nos chama para exercermos então uma fé genuína para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, o texto aborda de forma muito especial essa riqueza de exercermos essa fé e lutarmos por essa fé pregando o verdadeiro evangelho. E como nós também precisamos defender a nossa fé cristã, nessa pós-modernidade, nas mudanças que estão acontecendo de forma filosófica, educacional, também econômica, nós precisamos pensar na fé cristã no nosso tempo, nessa modernidade líquida que nós estamos enfrentando. Que Deus em Cristo use você. Avançando, vamos então para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o prejuízo do pecado. Nós vamos trabalhar sobre o pecado e o juízo de Deus. O terceiro ponto da lição apresenta então a proposta que Judas traz sobre o pecado e o juízo de Deus. Esse juízo de Deus é atrelado àqueles que se afastam da presença de Deus, que distorcem as escrituras e distorcem o evangelho. Observe que você vai trabalhar 3 subtópicos. E o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto: os intrusos. Judas combate os intrusos da fé, ou seja, os falsos mestres, aqueles que entraram na igreja, que eram judaizantes, e esses judaizantes, então, distorciam o evangelho para poder atrelar isso à fé grega também em algumas questões. Nessa questão, nós passamos a perceber que o próprio Judas, então, elenca algumas dificuldades. Ele elenca aqueles que se infiltraram no meio da fé, versículo 4, que distorceram o amor de Deus, que não tinham o amor de Deus para atrair essas pessoas para si. Versículo 8, ele descreve que essas pessoas não tinham temor a Deus. E versículo 6, ele faz questão de dizer que eram pregadores mentirosos, distorcendo a palavra para levar essas pessoas para longe do Senhor. E daí esse combate a esse tipo de perspectiva. Você vai perceber também que a prática desses pregadores falsos ou desses falsos mestres dentro da igreja era terrível. E daí então Judas combate essa prática e orienta a igreja agora a servir ao Senhor de todo o coração. E é por isso que ele combate isso de forma muito clara, defendendo a fé. Avançando, o segundo subtópico trata então sobre os exemplos de desobediência. Os exemplos de desobediência apresentados então por Judas na epístola demonstram então que esses exemplos levam as pessoas para longe de Deus. Os desobedientes são citados aqui como pessoas que seguiram exatamente a distorção do evangelho. Você vai perceber isso lá no versículo 6, no versículo 5. E essas pessoas vão sofrer o juízo de Deus, distorcer a palavra, distorcer as escrituras, enganar as pessoas com o falso evangelho, é alvo do juízo e da ira de Deus. E Judas deixa isso claro na sua pregação. E ele orienta os irmãos a não entrarem por esse caminho. E a sua epístola traz essa defesa do verdadeiro evangelho. Pega isso entendendo de forma muito clara que a imoralidade é pecado, que o sexo antes do casamento é pecado, que a mentira é pecado. E você percebe agora o Judas falando sobre esse juízo de Deus contra essas pessoas. Avançando, o terceiro subtópico fala sobre o perigo dos falsos mestres.
No terceiro subtópico da lição, nós percebemos o Judas, especialmente no versículo 12, falando a respeito dos falsos mestres que se infiltraram na igreja para distorcer a fé. E esses falsos mestres, muitos deles judaizantes, ou trazendo uma linguagem filosófica grega, distorciam o evangelho para atrair as pessoas para o pecado, estabelecendo alguns princípios da fé judaica que não eram necessários, porque a fé agora é o princípio fundamental para a salvação, e o Judas passa a combater esse tipo de prática. Tinham ações infrutíferas, ou seja, não davam testemunho da sua fé. Observa também o versículo 13. Eram pessoas que agiam de forma errante nessa pregação, e a sua pregação de forma incoerente não agradava a Deus. Judas se preocupa em ensinar isso para os irmãos da igreja também. Para fechar a aula, o quarto ponto trata então sobre o seguinte assunto: como defender a fé. No quarto e último ponto da lição desse trimestre, nós vamos aprender como defender a fé, como praticar uma apologética cristã a partir da ótica de Judas. Temos aí 2 subtópicos para trabalhar, para finalizar a aula. E o primeiro subtópico, então, trata sobre os cuidados pessoais. Quais são os cuidados pessoais que Judas orienta a igreja a ter? Primeiro, o cuidado da leitura devocional das Escrituras, da prática da fé cristã, do exercício devocional da fé. Você pode perceber isso lá no versículo 20, sobre a oração, sobre a prática da vida com Deus, sobre essa vivência do testemunho, sobre o verdadeiro evangelho, da leitura bíblica. Você percebe que o Judas ele vai orientar agora as pessoas a exercer a misericórdia, como Cristo também orientou lá no versículo 21 da sua epístola. Então você percebe que o Judas traz uma perspectiva de viver a fé, de andar pela fé, de amar a Cristo pela fé e exercer essa fé para a glória de Deus. Nós também precisamos exercer essa fé andando em Cristo com esse propósito de exaltar o Senhor em todo o tempo para a glória do Senhor Jesus. Para fechar a aula, o último subtópico, que é o segundo, trata sobre o cuidado uns para com os outros. No segundo e último subtópico desse trimestre, Judas nos orienta agora a ter um cuidado de vivência cristã. Observe o versículo 22. O cuidado pastoral é apresentado por Judas em cuidar dos irmãos, em observar especialmente nessa vida, combatendo então as heresias. Você vai perceber no versículo 23 que aqueles que não andarem a partir da prática do evangelho serão lançados no juízo. E aí você percebe o Judas orientando as pessoas a servir a Deus em seu coração, com o compromisso então de adorar ao Senhor em todo o tempo. Que essa aula possa ter te edificado. Se eu te ajudei durante todo esse trimestre, por gentileza, deixa aí teu comentário. Se você pode, deixa aí teu likezinho, teu joinha, se inscreve aqui no YouTube ou no Spotify também. Me acompanhe pelas nossas redes sociais, no Instagram, @jandersonnascimento, @facilitebd. Que essa palavra possa ter te edificado em Cristo Jesus e que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Agora nós vamos orar juntos, pedindo que o Senhor possa te abençoar para a glória de Cristo. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por todo esse trimestre. Eu te agradeço pela vida do teu filho e da tua filha que vai ministrar essa aula. Edifica os teus servos na tua presença. Usa os alunos deles e que eles possam ser usados para edificar os seus alunos. Assim, Senhor, eu te agradeço. Em o nome de Jesus, peço a tua bênção para a glória do teu nome. Amém. E que essa aula possa ter te edificado. Agora eu quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês esse texto Introdução ao Novo Testamento, da editora Vida Nova, do Douglas Moo. Você vai encontrar aqui o Don Carson, Douglas Moo e Léo Morris, texto maravilhoso que pode te ajudar, entendendo sobre a Epístola de Judas, foco e desenvolvimento do Novo Testamento, do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, editora Agnus, um material de excelência para a tua edificação. Eu já estou liberando as lições do nosso próximo trimestre.
o quarto trimestre da CPAD da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre o Espírito Santo, Deus presente entre nós, uma lição comentada pelo Cláudio Alexandre, um material extraordinário para a tua edificação. Um beijo no teu coração, até a próxima lição, até o próximo trimestre, onde nós vamos estudar na próxima quarta-feira sobre o seguinte argumento. Vamos trabalhar sobre, deixa eu encontrar aqui para você, a natureza do Espírito Santo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, até o quarto trimestre, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.